Bem, pessoal, então vamos terminar a nossa aula. Então, o que a gente vai fazer no laboratório? O que a gente vai fazer no laboratório? Depois que você preparar a solução para mim de hidróxido de sódio, então qual que é a habilidade que eu quero que vocês desenvolvam? Preparar uma solução através da dissolução de um reagente sólido. Depois que você preparou a solução através da dissolução de um reagente sólido, o reagente sólido que você utilizou não é um padrão primário. O que é um padrão primário? Uma substância que é 99,95% pura. O hidróxido de sódio não é um padrão primário. Então, toda vez que você preparar uma solução que não for preparada através de um padrão primário, você vai ter que fazer esse procedimento de padronização, né? Então, você vai preparar. Então, aqui, você vai preparar a solução para mim. Depois de preparada a solução, você vai padronizar, né? Por exemplo, se eu pedisse para você preparar uma solução de nitrato de prata, o nitrato de prata é um padrão primário, né? Você tem o nitrato de prata que a gente tem no laboratório, ele é 99,95% puro, né? Então, você sabe que o que você está pesando é só o nitrato de prata. O hidróxido de sódio, você não sabe quantos por cento do que você está pesando é água, né? Então, depois que você preparar a solução, você vai padronizar com o padrão primário. O padrão primário que é mais utilizado para padronização de bases é o fitalato ácido de potássio, né? Então, você preparou a solução, padronizou com o fitalato ácido de potássio. Nesse momento, você sabe a concentração exata do hidróxido de sódio que você preparou. Você vai passar esse hidróxido de sódio para a bureta e vai titular uma solução de um ácido. No caso, o que eu vou levar para a gente, o que eu vou levar, o que vocês vão fazer depois que você souber a concentração do hidróxido de sódio que está na tua bureta? Você vai titular um ácido. O que eu tenho programado para a gente fazer no laboratório é para a gente determinar a concentração de ácido acético no vinagre, de ácido clorídrico no ácido muriático e de ácido tartárico no vinho tinto, né? Uma coisa que é interessante, né? Quando a gente vai titular o vinagre, né? Você imagina o seguinte: você vai colocar a solução de vinagre na Alemanha e 2 gotinhas de fenolftaleína. Obviamente, né? Você imagina que o vinagre é uma solução de ácido acético. Obviamente, essa solução de ácido acético, ela vai estar ácida. Você vai deixar o hidróxido de sódio cair da bureta nessa solução, você imagina que o hidróxido de sódio vai neutralizar o ácido acético e o pH dessa solução vai começar a subir. Quando você neutralizar todo o ácido acético que está na tua bureta, você vai chegar a um pH alcalino, né? Você vai chegar a um pH alcalino. Quando você tem um pH alcalino, né? A fenolftaleína é desprotonada e a fenolftaleína fica rosa, né? Então você sabe que você neutralizou todo o ácido através da coloração rosa. Quando você titula o vinho tinto, você imagina o seguinte: você tem o vinho tinto, ele tem aquela coloração vermelha por causa das antocianinas e flavonoides que estão presentes no vinho tinto. Você imagina que a cor das antocianinas presentes no vinho tinto depende do pH. Você imagina que o suco de uva, o vinho tinto, ele tem um pH ácido, né? Você imagina que vai estar perto de 3, vai estar perto de 3 e de 4, ou vai estar entre 3 e 4 o pH de uma solução de vinho tinto, né? Você imagina que nesse pH as antocianinas têm uma coloração avermelhada. No entanto, quando o pH fica alcalino, você desprotona essas antocianinas e elas adquirem uma coloração verde. Então, quando você titula o vinho tinto, você não precisa utilizar indicador. Quando você titula o vinho tinto, você não precisa usar o indicador.
Você titula o vinho tinto, você sabe que você alcançou o ponto de equivalência quando o vinho tinto muda de tinto para verde, né? Então tá, então aqui eu estou trazendo para vocês um exercício de como é que funciona uma titulação, né? Um acadêmico do curso de Engenharia Química diluiu 10 ml de vinagre num balão volumétrico de 100 ml. Transferiu 10 ml dessa solução diluída para um Erlenmeyer, adicionou 3 gotas de fenolftaleína e titulou com 11 ml de uma solução de hidróxido de sódio 0,09 mol por litro. Qual é a concentração em grama por litro do ácido acético no vinagre? Então aqui eu vou dar Ctrl C. Aqui eu vou dar Ctrl V no Excel. Então, que reação que está acontecendo? Você tem aqui o ácido acético. Você tem aqui o ácido acético. Ele reage com o hidróxido de sódio. Ele reage com o hidróxido de sódio para dar acetato mais água. É uma reação 1 para 1. Então você sabe que no ponto de equivalência, o número de mols de ácido acético, o número de mols de ácido acético vai ser igual ao número de mols de hidróxido de sódio. Ponto de equivalência, né? São dois reagentes líquidos. Você sabe que concentração é igual número de mols dividido pelo volume, o que representa aqui número de mols é igual a concentração vezes volume, né? Então são dois reagentes líquidos, o ácido acético no seu vinagre, e o hidróxido de sódio na sua bureta. Então você tem dois reagentes líquidos. Então, você pode escrever para mim que a concentração do ácido acético vezes o volume do ácido acético é igual à concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio. Certo? Então, você pode dizer para mim que a concentração do ácido acético é igual à concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio que você gastou na titulação, dividido pelo volume do ácido acético que você titulou. Certo? Então, nesse exercício, o que eu estou falando para você? Nesse exercício, eu estou falando que o volume de ácido acético que você titulou foi de 10 ml. Eu estou falando que a concentração do hidróxido de sódio, era de 0,09 mol por litro, e que o volume de ácido acético que foi titulado foi de 10 ml. E o volume de hidróxido de sódio, e o volume de hidróxido de sódio que foi gasto nessa titulação, o volume de hidróxido de sódio que foi gasto nessa titulação foi de 11 ml.
Pessoal, várias vezes eu dei esse curso e eu vi gente passando os volumes para litro, né? Então, se você for olhar na equação que você vai usar para calcular a concentração do ácido acético, vocês prestem atenção que você tem volume sobre volume, né? Então, vai cortar volume com volume. Então, você tem que ter os volumes na mesma unidade. Então, não tem sentido você passar os dois volumes para litro, porque vai cortar volume com volume. Então, tem o volume por volume, né? Volumes em ml, vai cortar ml com ml. Você não precisa mudar para litro, tá? Então, para calcular a concentração do ácido acético no vinagre, você vai fazer o quê? A concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio que foi titulado, dividido pelo volume do ácido acético que foi titulado. E você vai achar então que a concentração desse ácido acético no vinagre é de 0,0099 mol por litro. Só que tem um detalhe. Eu não falei para vocês que o ácido acético foi diluído? Então você imagina o seguinte, eu peguei o vinagre que estava na garrafa, peguei 10 ml desse vinagre, passei para um balão de 100 ml e completei o volume até o menisco. Então você imagina o seguinte, você tem uma solução concentrada, que é o ácido acético, você acabou de determinar a concentração da solução diluída. Essa solução foi diluída. Então você imagina que a concentração do ácido acético no vinagre é essa concentração diluída vezes o fator de diluição, né? No caso, o meu fator de diluição é o quê? É o volume do recipiente dividido pelo volume que eu adicionei na solução. Eu não peguei 10 ml de ácido acético, eu peguei 10 ml de ácido acético e passei para um balão de 100, né? Então, você imagina que meu fator de diluição é 100 dividido por 10. Então, a concentração de ácido acético na minha solução, na verdade, é de... Acho que eu coloquei um zero a menos aqui. Eu coloquei um zero a mais, né? Perdão. A concentração do hidróxido de sódio é isso aqui, né? Então, você imagina que a concentração de ácido acético no vinagre é 0,99 mol por litro. Aí tem um detalhe, né? Se você for vender vinagre ou qualquer outro produto químico, né, para um público em geral, e você falar que a concentração está em mol por litro, ninguém vai entender nada. Como que eu faço uma concentração que está em mol por litro virar gramas por litro? Basta eu multiplicar pela massa molecular, né? Então você imagina que basta eu multiplicar a concentração que está em mol por litro pela massa molecular, né? Porque a massa molecular é o quê? Grama-mol. Então, se eu multiplico uma concentração que está em mol por litro pela massa molecular, vou cortar mol com mol e a minha resposta vai ser grama por litro, ok? Então, você imagina que a concentração... Detalhe, né? Qual que é a massa molecular do ácido acético? Você imagina que o ácido acético é... Você imagina que o ácido acético é CH3, CO2H. Essa daqui é a fórmula estrutural do ácido acético, né? Então você imagina que o ácido acético tem 2 carbonos, tem 2 oxigênios, mais 6 hidrogênios, né? Opa. Desculpa, né? Mais 4 hidrogênios. Então a massa molecular do ácido acético é 60 gramas mol. Então, para eu passar essa concentração de mol por litro para grama por litro, é só multiplicar pela massa molecular. E eu vou dizer que a concentração de ácido acético no meu vinagre
é 59,4 gramas por litro. Se tem uma unidade também que o pessoal usa muito, que é a porcentagem. Você imagina que a porcentagem é gramas por 100 ml, né? Então você pensa o seguinte, se você tem uma solução que é 10 gramas por litro, essa solução vai ser 1 grama por 100 ml, né? Então, para eu passar de grama por litro para porcentagem, basta eu dividir por 10. Então, eu vou pegar isso aqui, vou dividir por 10 e vou colocar como porcentagem. Isso daqui deu 5,94, né? Então, eu vou falar que esse ácido acético é 5,94%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu pegar 100 gramas de vinagre, 5,94 gramas vai ser ácido acético, o resto vai ser água. Agora, quando acabar a aula, você pode ir na tua cozinha, pegar um vidro de vinagre e vai estar escrito acidez, geralmente é 4%, acidez 4%. Então, isso quer dizer que de 100 gramas de vinagre, 4 gramas é ácido acético, o resto é água. Certo? Então tá. Então são já 3 habilidades que a gente vai desenvolver no dia 10 de setembro. Preparar a solução de hidróxido de sódio, né? O tópico é preparar dissoluções através da dissolução de reagentes sólidos, né? Visto que o hidróxido de sódio é um reagente sólido, né? Você pega o hidróxido de sódio, são lentilhas, né? Você vai padronizar a tua solução. Por que você padroniza? Porque o hidróxido de sódio não é uma substância que é padrão primário. Quando você padroniza, você sabe exatamente a concentração do hidróxido de sódio na sua bureta. Uma vez que você sabe exatamente a concentração do hidróxido de sódio na tua bureta, você pode usar essa solução na titulação. Então, sabendo a concentração exata do hidróxido de sódio, você pode determinar para mim a concentração de ácido acético no vinagre. Tá? Então, a segunda coisa que a gente vai fazer é determinar a concentração de ácido acético no vinagre, é uma titulação ácido-base, tá bom? Então, vamos continuar a nossa aula. A segunda parte do problema é a titulação do vinho. Então, como eu falei para vocês, ó, aqui a gente tem um outro exercício. Você vai ter que determinar para mim a acidez do vinho, né? Você vai pegar, vai colocar 25 ml de vinho no teu LMI e vai titular com hidróxido de sódio. Tem um detalhe, se for vinho tinto, se for vinho branco, você coloca a fenolftaleína e titula até a coloração rosa. Se for vinho tinto, você vai titular do vermelho até o verde. Aí você não precisa colocar fenolftaleína. Isso daí é um exemplo de que as cores das substâncias químicas, elas dependem do pH. Você imagina que essas antocianinas são substâncias que têm diversas funções ionizáveis, né? À medida que essa função é ionizada, que essas funções são ionizadas, a cor muda. Um exemplo bem clássico disso é a própria fenolftaleína. Né? Um exemplo bem clássico disso é a própria fenolftaleína. Né? A fenolftaleína é um ácido. Quando a fenolftaleína está protonada, ela é incolor. Você desprotona a fenolftaleína em pH alcalino, ela fica rosa. Então você imagina que essas antocianinas que estão presentes no vinho, elas são vermelhas em pH ácido, né? Acho que nunca ninguém compraria um vinho verde, né? Imagina, você vai comprar um vinho, ele tá verde, né? A cor do vinho é verde, né? Então você imagina que essas antocianinas em pH alcalino, elas são verdes. Então se eu titulo vinho tinto, eu não preciso de indicador. Se eu titulo o vinho branco, aí eu utilizo a fenolftaleína como indicador. Então aqui a gente tem o exercício. A acidez do vinho se deve principalmente ao ácido tartárico. Um acadêmico do curso de Engenharia Química titulou 25 ml de um vinho branco, com uma solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro.
Gastando 18 ml de hidróxido de sódio, qual é a concentração em gramas por litro de ácido tartárico no vinho? A massa molecular, ou também conhecida como massa fórmula do ácido tartárico, é 150,09 gramas por mol. Né? Então, a reação que acontece entre o ácido tartárico e o hidróxido de sódio eu estou mostrando aqui para vocês. Né? Você pode imaginar que o ácido tartárico é um ácido diprótico. O que é um ácido diprótico? Ele pode doar 2 prótons. Né? Então você imagina que para cada 1 mol de ácido tartárico eu vou gastar 2 mols de hidróxido de sódio, porque existem 2 funções ionizáveis, né, no ácido tartárico. Então, para resolver esse exercício, o que eu vou fazer? Eu vou escrever que o número de mols de ácido tartárico é igual ao número de mols de hidróxido de sódio, só que agora eu vou ter que usar os coeficientes, porque a reação não é mais 1 para 1, é 1 para 2. Então, eu já tenho a reação aqui. Então, eu vou vir aqui... Opa! Então, eu vou vir aqui. Eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V no Excel. Então, aqui do próprio enunciado, ó, eu sei que 2 hidróxido de sódio reage com ácido tartárico. Então, eu vou vir aqui no Excel, eu vou escrever aqui no equilíbrio o número de mols de ácido tartárico. Eu estou representando o ácido tartárico como H2, né? Justamente porque ele é um ácido diprótico, ele pode doar 2 prótons. É igual ao número de mols de hidróxido de sódio. Então, eu vou colocar o coeficiente trocado, né? Eu vou colocar o 2 do lado do ácido tartárico. Tem sempre algum aluno que pergunta, professor, mas por que o 2 ficou do lado do ácido tartárico? Você pensa o seguinte, se eu tenho 1 mol de ácido tartárico, quantos mol de hidróxido de sódio eu vou precisar para reagir com esse ácido tartárico? 1 vezes 2, 2, entendeu? Por isso que os coeficientes ficam trocados. É por isso que os coeficientes ficam trocados, ó. Um ácido tartárico reage com 2 hidróxido de sódio. Então, eu escrevo o número de mols de ácido tartárico é igual ao número de mols de hidróxido de sódio. O 2 fica do lado do ácido tartárico. Por quê? Se eu tiver 1 mol de ácido tartárico, 1 vezes 2, 2. Eu vou precisar de 2 mols de hidróxido de sódio. Por isso que os coeficientes ficam trocados, tá bom? São 2 reagentes líquidos, o ácido tartárico e o hidróxido de sódio. Né? Ninguém sabe contar mol, mas todo mundo consegue medir a massa e o volume. Por isso que a gente usa uma bureta, né? A bureta eu consigo determinar o volume com a bureta. Então eu sei que número de mols é igual a concentração vezes volume. Então eu vou escrever aqui na minha igualdade que 2 vezes a concentração do ácido tartárico vezes o volume do ácido tartárico é igual a concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio. Né? Então, você quer saber a concentração do ácido tartárico. Então, eu sei que isso daqui é igual à concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio. Vou colocar aqui entre parênteses. Dividido por 2 vezes o volume do ácido tartárico que foi titulado. Certo? Então, o que o enunciado do exercício está falando para ti? O que o enunciado do exercício está falando para ti? Ele está falando que o volume de vinho que foi titulado, né? No caso, eu vou assumir que tem uma infinidade de ácidos no vinho tinto, né? O principal deles é o ácido tartárico, mas também tem ácido málico, por exemplo. Tem ácido cítrico e ácido málico. O principal integrante, né, de
o principal ácido presente em suco de maçã, em suco de uva, em vinhos, é o ácido tartárico, né? Mas também tem um pouquinho de ácido málico e cítrico. Então você sabe que o volume de vinho que você titulou é de 25 ml. Você sabe que o volume de hidróxido de sódio que foi gasto nessa titulação foi de 18 ml. E você sabe que a concentração do hidróxido de sódio que foi gasta na titulação foi de 0,1 mol por litro. Então você pode olhar aqui a equação, ó, volume com volume, corta ml com ml, sumiu a unidade. A única coisa que sobra é a concentração, né? Então a concentração do vinho, a concentração de ácido tartárico no vinho vai ser representada, né, em mol por litro, né? A mesma unidade de concentração que eu utilizei no meu titulante, né? Então eu vou dizer que a concentração de ácido tartárico no meu vinho vai ser o quê? Vai ser a concentração do hidróxido de sódio vezes o volume de hidróxido de sódio que foi gasto, dividido por 2 vezes o volume do vinho que foi titulado. Então eu vou dizer que a concentração de ácido tartárico no meu vinho é de 0,036 mol por litro. Mesma coisa, né? Eu vou colocar um vinho e falar acidez tantos mol por litro, ninguém vai entender nada. Então eu vou passar essa concentração para gramas por litro. Como que eu determino a concentração em gramas por litro? É só multiplicar pela massa molecular, né? Então, que a massa molecular, eu sei que a massa molecular do ácido tartárico é igual a 150,09. 150,09 grama-mol. Então, para eu passar essa concentração para grama por litro, é só fazer concentração em mol por litro vezes massa molecular. Então, eu vou dizer que a concentração de ácido tartárico no vinho tinto é de 5,04 gramas por litro. Se eu quiser passar essa concentração para porcentagem, né, que é como é expresso nas garrafas dos vinhos, dos vinagres, é só dividir por 10. Então eu vou dizer que a acidez desse vinho é igual a 0,54%, né? Assumindo que todos os ácidos que eu estou titulando são ácidos tartáricos, embora eu saiba que isso não é verdade, né? Mas é assim que é a norma oficial, né? Você imagina que você tem a norma do Instituto Adolf Lutz para você determinar a acidez de vinhos, né? Inclusive, eu fiz essa prática de ensino com o pessoal da engenharia química na época. Você imagina que a, antes de vocês, né, a engenharia química fazia química analítica clássica e química analítica instrumental, né? Eram duas matérias separadas. Agora a gente faz química analítica clássica e química analítica instrumental numa disciplina só, né? E a gente já fez isso nos anos anteriores, né, com a engenharia química, né? Você imagina que também, para não ficar muito maçante, para a gente só ver a parte clássica e depois só ver a parte instrumental, né? Como o próprio nome já diz, né? Parte instrumental, né? Se é instrumental é porque usa instrumentos, né? A gente vai dar uma revezada, né? Eu vou alternar entre a química clássica e a química instrumental, né? A gente vai ficar alternando entre uma e outra, também para não ficar muito maçante, né? Para não só ver método clássico, depois para ver só método instrumental, né? Então, entre uma técnica clássica, a gente alterna com os métodos instrumentais, né? Então, mais um exercício resolvido. Esse exercício eu resolvi agora no Excel, eu coloquei o enunciado dele no arquivo do Excel para você não se perder, né? Senão até eu me perco, né? Imagina tanta conta, né? Esse daqui é o exercício do slide de número 131. E aqui a gente tem o slide de número 132, que eu resolvi o exercício aqui no próprio PowerPoint, né? Então aqui você tem toda a resolução do exercício no PowerPoint, tá?
Aqui é um outro exercício que a gente vai fazer. Então, quais são as habilidades que a gente vai desenvolver na nossa aula de laboratório? Preparo de solução, padronização da solução. Uma vez que a solução está padronizada, a gente vai fazer as titulações, né? Você imagina que se eu tenho uma base na minha bureta, o analito que eu vou determinar é um ácido. É a famigerada titulação ácido-base, né? Aí tem o outro exercício. Um acadêmico do curso de Engenharia Química diluiu 10 ml de ácido muriático em um balão volumétrico de 100 ml, transferiu 10 ml desta solução diluída para um Erlenmeyer, adicionou 3 gotas de fenolftaleína e titulou com 15,4 ml de uma solução de hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro. Qual é a concentração de ácido clorídrico no ácido muriático, né? Você imagina que o ácido muriático, né, ele é uma solução de ácido clorídrico, né? O pessoal utilizava isso na limpeza doméstica, né? Não é muito recomendado, que é muito forte, né? Ele é um ácido que vai agredir muitos materiais. Mas, enfim. Vamos resolver o exercício. Eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui. Então, você imagina que qual reação você tem? Você tem o ácido clorídrico, que está reagindo com hidróxido de sódio, né? Para dar cloreto de sódio mais água. Então, você sabe que você tem uma reação 1 para 1, né? Então, você pode escrever que no equilíbrio o número de mols de ácido clorídrico vai ser igual ao número de mols de hidróxido de sódio. Por se tratarem de dois reagentes líquidos, você vai escrever que a concentração do ácido clorídrico vezes o volume do ácido clorídrico vai ser igual à concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio. Então, para você dizer para mim qual que é a concentração do ácido clorídrico, você vai me dizer que a concentração do ácido clorídrico é igual à concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio que foi gasto na titulação, dividido pelo volume de ácido clorídrico que você titulou, né? Opa, não pode deixar o igual, senão ele dá erro. Então ele está falando que o volume de ácido clorídrico, ele está falando que o volume de ácido clorídrico que foi titulado foi de 10 ml. Ele está dizendo que a concentração do hidróxido de sódio que foi utilizado nessa titulação foi de 0,1 mol por litro. E ele está falando que o volume de hidróxido de sódio, que foi gasto nessa titulação foi de 15,4 ml. Então, para você determinar a concentração do ácido clorídrico, é só você substituir na equação, né? Concentração do hidróxido de sódio vezes volume do hidróxido de sódio dividido pelo volume de ácido clorídrico que foi titulado. Então, você vai dizer que esse ácido muriático tem uma concentração de 0,154 mols por litro. Ok? Então,
Aí estão algumas das habilidades que eu quero que vocês desenvolvam e façam comigo no dia 10 de setembro. Prepara a solução, né? Preparo a dissolução através da dissolução de um reagente sólido, visto que o hidróxido de sódio é um reagente sólido. Não é um padrão primário, vai ser padronizado. Toda vez que eu preparo uma solução através de um padrão que não é primário, eu vou ter que padronizar. Uma vez padronizada a minha solução, eu posso utilizar na titulação ácido-base, né? Então, se o meu hidróxido de sódio vai na bureta, os analitos que eu vou determinar são ácidos. Os analitos que eu separei para o dia 10 de setembro para a gente determinar é ácido acético no vinagre, ácido tartárico no vinho tinto e no vinho branco, e ácido clorídrico no ácido muriático. Tá? A titulação ácido-base, onde o teu titulante é uma base e o teu analito é um ácido. Esse exercício que eu acabei de fazer no Excel, ele também é feito no slide de número 134, tá? Então você tem a resolução dele aqui no slide de número 134 e eu já fiz ele para ti no Excel. Qual que é outra habilidade que você tem que desenvolver durante o curso durante esse curso? Você pode preparar soluções de duas maneiras distintas. Quais maneiras seriam essas? Você pode preparar uma solução através da diluição. Você pode preparar uma solução através da diluição de uma solução concentrada, né? A gente já fez no laboratório, a gente já vai fazer diluições antes de ver esse conceito, né? Por exemplo, o ácido muriático e o vinagre são soluções muito concentradas para eu determinar através de uma titulação, né? Então eu tive que diluir o ácido acético e o ácido muriático para titular. Uma outra maneira de preparar soluções é através da diluição de soluções concentradas, né? Quando a gente for fazer a parte de química analítica instrumental, vocês vão fazer isso muito também, né? Por exemplo, a gente tem uma prática que a gente vai determinar a concentração de proteínas no whey. Sabe aquele shake que o pessoal usa em academia, aquele shake de whey protein? Vocês vão determinar a concentração de proteína no shake para mim. Vocês vão determinar a concentração de whey protein no shake. Certo? Nos shakes, né? Você imagina o seguinte, que eu vou te dar uma solução concentrada de proteína. Através dessa solução concentrada de proteína, você vai fazer diversas outras soluções menos concentradas através da diluição dessa solução concentrada, né? Então, você pode preparar soluções através da diluição de uma solução concentrada, né? Então, a outra habilidade que eu vou querer explorar com vocês no laboratório é o quê? É preparar uma solução diluída através da diluição de uma solução concentrada, né? Então, o problema que eu vou trazer para vocês resolverem para mim é a seguinte: preparo de solução através da dissolução de soluções concentradas. Então, eu vou dar para você uma solução de ácido clorídrico concentrado e você vai ter que preparar para mim uma solução de ácido clorídrico diluída através dessa solução concentrada. Então, eu vou falar para você o seguinte: prepare 250 ml de uma solução de ácido clorídrico concentrado, 0,1 mol por litro. Então, vai ser esse o exercício que eu vou trazer para vocês. Eu vou falar para vocês. Qual é o volume necessário desta solução concentrada para preparar 250 ml de uma solução 0,1 mol por litro? Então, você vai pegar uma solução concentrada,
e vai preparar uma solução diluída para mim. Aí você vai pegar, aí você vai falar, é fácil resolver isso, né, professor? Eu vou usar aquela formulinha, né? A concentração da solução concentrada vezes volume da solução concentrada é igual a concentração da solução diluída vezes volume da solução diluída, né? Então, para eu saber o volume que eu vou pegar da solução concentrada para preparar minha solução diluída, é só eu fazer volume da solução concentrada é igual concentração da solução diluída vezes volume da solução diluída dividido por concentração da solução concentrada. É só usar essa formulinha aqui que eu já sei o volume que eu vou ter que pegar. Aí tem um detalhe, você vai lá no frasco de ácido clorídrico concentrado que eu vou dar para você preparar a solução, e no frasco não vai estar escrito a concentração do ácido concentrado. Vai estar escrito apenas o seguinte, título 36% e a massa molecular, né? A massa molecular do ácido clorídrico é 36,45. E a densidade, que vai ser 1,19. Tá, então você vai pegar a solução do ácido concentrado, isso daí qualquer ácido concentrado. Não está escrito a concentração, está escrito apenas o título e a densidade. O que quer dizer o título? Título 36%. Quer dizer que se eu pesar 100 ml, desse ácido, se eu pegar esse ácido e pesar 100 ml, se eu pegar esse ácido e pesar 100 ml, 36 gramas é ácido clorídrico e o restante é água. Isso daí que quer dizer título. Tá, então como é que você vai resolver esse problema para mim? Você tem que achar a concentração da solução de ácido concentrado, né? A única coisa que eu estou te dando é o título, a massa molecular e a densidade. Como que você resolve esse exercício para mim? Como que você resolve esse exercício? Pessoal, densidade não é massa sobre volume? Concentração não é número de mols dividido por volume? Número de mols não é massa dividido por massa molecular? Eu já não tinha deduzido para vocês essa fórmula que concentração é igual a massa dividido por massa molecular vezes volume? Se eu falo que densidade é massa sobre volume, será que eu posso dizer que massa é igual a densidade vezes volume? Posso, né? Então eu vou escrever que a concentração é igual a densidade vezes o volume vezes o título dividido pela massa molecular vezes o volume. Então basta eu cancelar volume com volume e eu vou dizer que a concentração da minha solução é igual a densidade vezes título dividido por massa molecular. Eu fazendo esse cálculo, eu vou descobrir que a concentração da minha solução é 11,75 mol por litro. Vocês querem fazer? Vamos fazer para você ver se você entendeu. Vou dar, para variar, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no nosso arquivo do Excel. Então, eu vou vir aqui, vou clicar em colar special. Então, eu estou falando para você o seguinte. Você já sabe, vou até aumentar aqui, ó. Você já sabe que concentração é massa dividido por massa molecular vezes o volume da solução.
Nesse caso, eu tenho um reagente líquido, né? Eu tenho um reagente líquido e eu sei que densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, eu posso dizer, se densidade é massa dividido pelo volume, eu posso dizer que a massa é igual a densidade vezes o volume. Então, eu vou substituir isso daqui nessa equação, né? E eu vou cair na equação, só que tem um detalhe, né? No caso do meu reagente líquido, ele não é 100%, né? Então, só uma parte da minha massa, né, vai ser o reagente mesmo. Então, aqui é massa vezes título, né? Então, eu vou dizer que a minha concentração, no lugar de massa, eu vou colocar, a densidade vezes volume. E aqui eu vou colocar o título, né? Por quê? Porque meu ácido clorídrico ele não é 100%, ele é só 36%. Então eu vou colocar que a concentração é igual a densidade vezes o volume vezes o título, dividido pela massa molecular vezes o volume, né? Nesse momento, eu vejo que eu tenho volume dividido por volume, eu tenho volume dividido por volume, então eu posso ter densidade vezes título dividido por massa molecular. O enunciado do meu exercício está falando que o título é 36%. 36% é adimensional. Por quê? Porque é massa por massa. Ele está falando que a massa molecular do ácido clorídrico Ele está falando que a massa molecular do ácido clorídrico é 35, 36,45. 36,45 grama por mol. E ele está falando que a densidade, do meu ácido clorídrico é igual a 1,19 gramas por ml. Então, se você olha aqui para a tua fórmula, né, o título é dimensional. Então, você vai dividir densidade por massa molecular. Você vai dividir. Então, se você for olhar aqui nessa fórmula, né, o título é dimensional. Então, você vai dividir gramas por litro. Você vai dividir gramas por litro por. Desculpa, você vai dividir gramas por ml por gramas mol. Se eu deixar a minha densidade em grama por ml, a minha resposta vai ser em mol por ml, né? Vai ser em mol por ml. Mas eu quero a minha resposta em mol por litro, né? Então eu posso passar a minha densidade de grama por ml para grama por litro. Basta eu multiplicar por 1000. Se eu multiplico a densidade em grama por ml por 1000, eu vou ter a densidade em gramas por litro. Então, para determinar a concentração da minha solução, basta eu fazer a minha densidade em gramas por litro vezes o título, né? Então, você imagina que o 36% vai ficar como 0,36, né? Então, você imagina que basta eu fazer a densidade vezes o título dividido pela massa molecular. O que vai me dizer que a concentração do ácido clorídrico é 11,75 mol por litro. Uma vez que eu sei a concentração do ácido clorídrico, eu já posso dizer qual que é o volume que eu preciso pegar desse ácido clorídrico para preparar uma solução diluída. Então agora, essa questão aqui, né, que volume de ácido clorídrico concentrado eu vou precisar para preparar 250 ml de uma solução de ácido clorídrico diluída. Então nesse momento você sabe que o volume da solução diluída que você quer preparar, desculpa, vou colocar aqui, né? O volume da solução diluída que você quer preparar
é 250 ml. A concentração da solução diluída, que você quer preparar é 0,1 mol por litro. E a concentração da solução concentrada, a gente acabou de determinar aqui embaixo, né? Que é 11,75 mol por litro. Então agora basta eu substituir esses valores nessa fórmula aqui e eu descubro o volume que eu tenho que pegar dessa solução concentrada para preparar a minha solução diluída. Pessoal, presta atenção na fórmula que você tem concentração dividido por concentração. Então, se eu usar o volume da solução diluída em ml, eu vou ter o volume da solução concentrada em ml também, né? Então, é só substituir na fórmula. Eu tenho aqui concentração da solução diluída vezes volume da solução diluída dividido por concentração da solução concentrada. Então, nesse momento, eu descubro que eu tenho que pegar 2,12 ml dessa solução concentrada para preparar minha solução diluída, né? Então, você imagina que essa é outra habilidade que eu quero desenvolver com vocês. O preparo de soluções diluídas, de soluções, né? Preparo de soluções através da dissolução de soluções concentradas, né? Essa é uma habilidade que a gente vai utilizar de novo na parte de instrumental, quando a gente preparar várias soluções diluídas através da dissolução de uma solução concentrada para preparar a curva analítica. Tá bom? Bem, basicamente era isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Eu já passei um pouquinho dos tópicos do que vocês vão fazer de maneira presencial e prática no nosso laboratório. Então, na semana que vem, a gente continua com o encontro online, né? E a princípio, né, no dia 10 de setembro, faremos nossa primeira aula de laboratório. Aí a gente vai se encontrar de maneira presencial e vocês vão ter a oportunidade de trabalhar de maneira prática, né? Que eu falar uma coisa, você fazer é outra. Eu acho que o aprendizado é bem maior, né? O aprendizado é bem maior. Então é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Nós voltamos então a nos ver na próxima quinta-feira. Então vou dar aqui arquivo, salvar como, procurar. O arquivo do Excel de hoje então fica com a data de 25/8 de 2020. E eu já vou colocar aqui para vocês no chat o arquivo da nossa aula, né? Então era isso, pessoal. Agradeço muito a presença de todos e até a semana que vem. Uma ótima semana e final de semana para todos.